Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui estamos iniciando mais um programa, o Evangelho em Espírito e Verdade, através da web rádio Cristo Consolador. Estamos aqui ao vivo, como toda quinta-feira, às 5 da tarde, transmitindo através do Facebook e também do YouTube. E você pode participar do nosso programa enviando a sua mensagem, fazendo a sua pergunta dentro dos temas, do conteúdo, das nossas abordagens aqui no programa. Estou aqui aguardando a sua participação. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo das bem-aventuranças na primeira parte e vamos hoje estudar bem-aventurados os puros de coração. Na sequência, nós vamos mergulhar, à luz da doutrina espírita, na parábola dos talentos e também na parábola das minas, já que as duas se assemelham bastante. Vamos dar continuidade a estudar a vida e obra de Paulo de Tarso e hoje nós vamos conhecer os amigos, os discípulos, aqueles que trabalharam junto com Paulo de Tarso e ficaram também à frente de diversas comunidades do primeiro século da era cristã. E no final, nós reservamos aqui o espaço para responder às suas dúvidas. Você que vem enviando aí as suas perguntas, ou que de repente vai fazer uma pergunta ainda no programa de hoje. Então não esqueça, mande seu alô, o seu boa tarde, seu abraço, faça sua pergunta, seu comentário, tanto através do Facebook quanto do YouTube da Web Rádio Cristo Consolador. Muito bem, iniciando então as nossas abordagens, sempre à luz da doutrina espírita, nós hoje vamos conhecer mais uma bem-aventurança, que foram estudadas todas elas por Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Reservamos para hoje o Bem-aventurados os puros de coração, que Allan Kardec estuda no capítulo 8 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, primeiramente, vamos conhecer essa bem-aventurança. Ela está registrada pelo evangelista Mateus, em seu Evangelho, no capítulo 5, versículo 8. É a seguinte: Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Vamos então agora compreender a profundidade, o alcance dessa bem-aventurança que abre o Sermão da Montanha. E ao estudar essa bem-aventurança, Allan Kardec lembra do pedido de Jesus quando ele disse aos seus discípulos: deixai vir a mim as criancinhas. E ele simbolizou nessa fala a importância da pureza de coração, da simplicidade, da humildade, para que possamos ganhar o reino dos céus que ele anunciava. E, portanto, era um convite para nós, os adultos, sermos também simples, humildes, afetivos, amorosos. Vivermos com menos complicação e com mais solidariedade e fraternidade. Vamos destacar um trecho do comentário de Allan Kardec sobre essa bem-aventurança, e esse trecho está no item 3 do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. É o seguinte, vamos abrir aspas, passando agora a palavra ao codificador do Espiritismo. Esta comparação poderia não parecer justa se considerarmos que o espírito da criança pode ser muito antigo e que ele traz, ao renascer na vida corpórea, as imperfeições de que não se livrou nas existências precedentes. Somente um espírito que chegou à perfeição poderia dar-nos o modelo da verdadeira pureza. Não obstante, ela é exata do ponto de vista da vida presente.
Porque a criança, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Aliás, Jesus não diz de maneira absoluta que o reino de Deus é para elas, mas para aquelas que se assemelham. Fechando aspas, essas são as palavras, então, de Allan Kardec. Quando o espírito renasce, quando ele reencarna e vem como nosso filho, nós não sabemos quem é esse espírito. Nós não sabemos o que ele fez em existências passadas. E também não sabemos quais são as nossas ligações com ele, se ligações de afeto ou de desafeto. Isso acontece porque Deus, na sua justiça perfeita, aqui no mundo terreno, que é um mundo de expiações e provas, ele nos entrega o período da infância. E nesse período da infância, o espírito, ele perde a sua memória do passado, porque ela vai ficar no seu inconsciente. Ele assume, então, uma nova personalidade num novo corpo. E a infância é muito importante, porque, sem sabermos as ligações que temos com ele, nós vamos nos enternecer, vamos recepcionar esse espírito agora, no período infantil dessa sua nova existência, com muito amor, com muito carinho. E uma criança sempre nos sensibiliza, sempre nos toca de uma maneira mais profunda ou menos profunda o coração, a alma em si. Portanto, no período infantil da nova encarnação, a criança representa, sim, a pureza de coração. Ela representa a simplicidade, a humildade. Tudo isso ela representa. E Jesus é muito claro. O reino dos céus é daqueles que se assemelham às crianças. Ou seja, que são simples, humildes, fraternos, solidários, enfim, puros de coração. É isso que Jesus, então, quis dizer com essa bem-aventurança. Então, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus, e somente eles, os puros de coração. Porque enquanto tivermos máculas dos nossos vícios e das nossas paixões, não teremos essa condição, porque estaremos, na escala evolutiva, muito longe da perfeição. Portanto, em cada existência, o espírito assume uma nova personalidade. Ele coloca o passado no terreno da memória inconsciente. E é por isso, então, que na infância ele mais se assemelhe a um anjo de ternura aquecendo o nosso coração. Porque o espírito, no novo corpo e nesse período infantil, ele vai pensar, vai falar e vai agir como criança. E essa ternura, essa simplicidade da criança indicam a necessária pureza de coração como condição para ganharmos o reino dos céus. Ou seja, para sermos felizes já nesta existência e na continuidade da vida no mundo espiritual por toda a eternidade. Precisamos ter bons pensamentos e também bom comportamento, porque isso é que indica a pureza de coração. Se assim não for, nós continuaremos estacionados neste planeta, neste mundo de expiações e provas, quando, em verdade, estamos destinados aos páramos celestiais. Nós estamos destinados à perfeição moral e intelectual, mas, para isso, precisamos aprender a amar cada vez
mais intensamente e sem olhar a quem. E agradecendo sempre a Deus pela existência que temos. E não importa como ela esteja ocorrendo, porque estar encarnado é bênção. Sim, bênção divina para repararmos o passado, aprendermos a amar o próximo e construirmos a nossa felicidade futura. E aquele que isso compreende vai, com certeza, com muita alegria, se dedicar ao bem do próximo, à caridade, e será, portanto, puro de coração. Será considerado, depois da morte, o vencedor de si mesmo, aquele que, com humildade, trouxe o seu remorso, o seu arrependimento das existências passadas e aqui trabalhou consigo mesmo e exerceu a caridade para reparar justamente os erros desse passado. E aí, então, se torna apto para alçar o que chamamos de o voo da alma, para conseguir efetivamente um grau maior de evolução. Tudo isso está no significado do bem-aventurados os puros de coração, e estes é que verão a Deus. Façamos, portanto, todo o nosso possível, com as nossas forças, para nos melhorarmos e purificarmos os nossos pensamentos e, automaticamente, as nossas ações. Esse é o significado, então, dessa bem-aventurança trazida por Jesus no início do seu famoso Sermão da Montanha. Muito bem, vamos então agora passar a um outro ensino de Jesus, porque no segundo bloco do programa nós estamos nos dedicando a estudar, à luz da doutrina espírita, as parábolas do nosso Mestre Jesus. Já estudamos algumas, mas ainda tem muitas para serem estudadas, e hoje nós vamos nos dedicar à parábola dos talentos. Os estudiosos, assim, em grande parte, inclusive dentro do movimento espírita, juntam a palavra dos talentos com a parábola das minas, porque elas são realmente muito semelhantes. Nós vamos nos fixar mais na parábola dos talentos, mas aquilo que falamos aqui dela vai servir também para compreender a parábola das minas. Bom, mas antes de mais nada, vamos à parábola, vamos conhecê-la. Ela está no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 25, versículos 14 a 30. É a seguinte: porque isto é também como um homem que, partindo para outro país, chamou os seus servos, eles entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada qual segundo a sua capacidade. E seguiu viagem. O que recebera 5 talentos foi imediatamente negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que tinha recebido um só foi-se e fez uma cova no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Chegando o que recebera 5 talentos, apresentou-lhe outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão outros 5 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, confiar-te-ei o muito.
entra no gozo do teu senhor. Chegou também o que recebera 2 talentos, e disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão outros 2 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, confiar-te-ei o muito. Entra no gozo do teu senhor. E chegou por fim o que havia recebido 1 só talento, dizendo: Senhor, eu sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e recolhes onde não joeiraste. E, atemorizado, fui esconder o teu talento na terra. Aqui tens o que é teu. Porém o seu senhor respondeu: Servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei, e que recolho onde não joerei? Devias, então, ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e, vindo eu, teria recebido o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a todo o que tem, dar-se-lhe-á e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Ao servo inútil, lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Bom, esta é a parábola dos talentos. Em resumo, nós temos, então, um patrão, um senhor, um homem de negócios que vai viajar, chama 3 dos seus empregados, os 3 servos, a um entrega 5 talentos, que talento é uma moeda ali da época. Então, entrega 5 moedas, 5 talentos, ao outro entrega 2 e ao outro entrega 1, de acordo com a capacidade que cada um tinha dentro dos seus serviços. E o senhor vai viajar. Quando ele retorna, ele pede, então, que os seus 3 empregados deem conta, então, daquele patrimônio. E os 2 primeiros, o que recebeu os 5 talentos e o que recebeu os 2 talentos, fizeram negócios e multiplicaram, dobraram o dinheiro. O que tinha recebido apenas 1 talento, guardou aquele talento e simplesmente o devolveu, porque ele não se arriscou, ele não quis se arriscar em nada, porque ele temia muito o seu patrão. Os 2 primeiros, o Senhor os abençoou e disse que eles ainda iam receber muito mais. Iam receber toda a confiança dele. Agora, esse terceiro, ele considerou que era um mau servo, um mau empregado, que não merecia confiança e que até o que tinha iria lhe ser tirado. E ele, então, iria lá passar por uma série de privações e sofrimentos. Esse é o resumo da parábola dos talentos. Mas o que Jesus quis dizer? E nós sabemos que, normalmente, nas suas parábolas, ele situava Deus como sendo o Senhor da vinha, o Senhor dos talentos, o Senhor das minas, e assim por diante. Então, nós temos aí Deus. Os 3 servos somos nós, os seres humanos, os seus filhos, presentemente reencarnados aqui na Terra. Os talentos, nós vamos agora além do dinheiro, porque nós podemos entrar aqui na área dos talentos intelectuais e também dos talentos morais. E sabemos que todos nós somos dotados em potência desses talentos, em germen, mas compete a cada um de nós o desenvolvimento dos mesmos. A parábola mostra que os 2 primeiros receberam uma missão divina para esta encarnação e a cumpriram. E, portanto, puderam dar a Deus 100 por 1. Mas o terceiro não cumpriu a missão, acovardou-se, deixou-se levar pelo próprio mundo. A esse, Deus não pôde contemplar com
a felicidade, o que tinha acontecido com os outros dois. Muito bem, Allan Kardec estudou a parábola dos talentos em O Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos ter esse estudo lá no capítulo 16. Desse capítulo, nós vamos aqui trazer o item 6. E vamos, então, compreender a parábola com as palavras de Allan Kardec. Então, vamos abrir aspas, estamos passando a palavra ao nosso codificador. Sendo o homem o depositário, o administrador dos bens que Deus lhe pôs nas mãos, contas severas lhe serão pedidas do emprego que lhes haja dado, em virtude do seu livre-arbítrio. O mau uso consiste em os aplicar exclusivamente na sua satisfação pessoal. Bom é o uso, ao contrário, todas as vezes que deles resulta um bem qualquer para outrem. O merecimento de cada um está na proporção do sacrifício que se impõe a si mesmo. A beneficência é apenas um modo de empregar-se a riqueza. Ela dá alívio à miséria presente, aplaca a fome, preserva do frio e proporciona abrigo ao que não o tem. Dever, porém, igualmente imperioso e meritório, é o de prevenir a miséria. Tal, sobretudo, a missão das grandes fortunas, missão a ser cumprida mediante os trabalhos de todo gênero que com elas se podem executar. Nem pelo fato de tirarem desses trabalhos legítimo proveito os que assim as empregam, deixaria de existir o bem resultante delas, porquanto o trabalho desenvolve a inteligência e exalça a dignidade do homem, facultando-lhe dizer, altivo, que ganha o pão que come, enquanto a esmola humilha e degrada. A riqueza concentrada em uma mão deve ser qual fonte de água viva que espalha a fecundidade e o bem-estar ao seu derredor. Ó vós, ricos, que a empregardes segundo as vistas do Senhor, o vosso coração será o primeiro a descedentar-se nessa fonte benfazeja. Já nesta existência, fruireis os inefáveis gozos da alma, em vez dos gozos materiais do egoísta, que produzem no coração o vazio. Vossos nomes serão benditos na terra, e, quando a deixardes, o soberano Senhor vos dará, como na parábola dos talentos. Bom e fiel servo, entra na alegria do teu Senhor. Nessa parábola, o servidor que enterrou o dinheiro que lhe fora confiado é a representação dos avarentos, em cujas mãos se conserva improdutiva a riqueza. Bom, eis aqui as palavras de Allan Kardec, que estão no capítulo 16 de O Evangelho segundo o Espiritismo, explicando o significado da parábola dos talentos. Parábola muito importante. E podemos aqui perguntar, o que estamos fazendo dos talentos que Deus nos concedeu para bem existirmos aqui na Terra, bem cumprirmos a nossa missão nesta encarnação? Nós estamos utilizando a nossa inteligência, a nossa força de vontade, o nosso sentimento para prodigalizar o bem, a justiça social, o amparo ao necessitado, ou estamos egoisticamente utilizando os talentos apenas e tão somente a nosso favor, no acúmulo, inclusive, da riqueza material
sem que essa riqueza proporcione o emprego digno, sem que ela proporcione a distribuição de riqueza com justiça. O que estamos fazendo dos nossos talentos? E lembrando que, independente da condição física em que nos encontremos, todos temos talentos e todos podemos ser úteis ao progresso da humanidade, cada um, claro, no seu campo de ação, dentro das suas ideias, dentro dos seus ideais, das suas habilidades. Mas todos podemos ser úteis. E se queremos gerar a felicidade futura para nós, só existe um caminho, que é o caminho do amor ao próximo e da promoção da caridade. Aquele que tem recursos materiais, não esqueça de utilizá-los a bem do próximo, a bem da sociedade. Aquele que não tem esses recursos materiais em maior abundância, lembre-se da necessidade do ombro amigo, da palavra que sustenta e do socorro, mesmo material, que podemos nos dar, embora não sejamos ricos. Todos temos condições de ajudar o nosso próximo, e diante de nós deslizam tantas dores, tantos sofrimentos, tantos amargores, tantas aflições, com quadros pungentes, muito piores do que o que possamos estar passando, tanto a nível material quanto a nível emocional, psicológico. Caridade. Essa é a bandeira e é o lema do Espiritismo. Então, o espírita precisa usar os seus talentos para multiplicá-los, mas não pensando apenas em si mesmo, mas pensando no próximo, pensando na coletividade, na humanidade. Esse tem que ser o nosso esforço se queremos, de fato, quando desencarnarmos, termos a consciência tranquila para, perante Deus, podermos dar conta dos nossos talentos, que no fundo, não são nossos. Eles nos foram dados, concedidos por Deus no ato da criação. E, portanto, para tudo aquilo que é concedido, temos que prestar contas, de acordo com o que fizemos com esses talentos, no uso do livre-arbítrio. Não esqueçamos disso. Essa parábola dos talentos é muito significativa. Ela é muito importante. E nós não podemos desperdiçar esta oportunidade de realizarmos mais aprendizados, de crescermos espiritualmente, de realizarmos a caridade e termos muito mais amor ao próximo do que quando tínhamos na última encarnação. É para isso que estamos encarnados e que possamos, então, ficar nas graças divinas e receber ainda mais, porque Deus confiará em nós para missões ainda superiores. Tudo isso, então, nós compreendemos com o Espiritismo em relação à parábola dos talentos. Muito bem, estamos aqui já na metade do programa, nós vamos agora dar continuidade à vida e obra de Paulo de Tarso, esse grande apóstolo do Evangelho. Nós já vimos toda a sua vida, suas viagens, todo o trabalho que ele realizou para divulgar o Evangelho. Passamos pelas perseguições primeiras contra os cristãos, feitas por ele, ainda Saulo de Tarso, sua transformação na estrada de Damasco, quando teve a visão e o diálogo com Jesus, quando passa, então, na sequência, a ser chamado de Paulo de Tarso,
suas 3 grandes viagens de divulgação do Evangelho, tudo pelo qual ele passou, sua prisão pelos romanos, até a sua desencarnação. No programa passado, nós passamos em revista as 14 cartas ou epístolas de Paulo de Tarso e que se encontram no Novo Testamento. Hoje, ainda com o nosso olhar sobre essas cartas, que são conhecidas como cartas do Evangelho, nós vamos agora focar, prestar atenção nas apresentações e finalizações de Paulo nas suas cartas, porque ele não escrevia apenas por si mesmo. Ele escrevia também por outros apóstolos e fazia saudações, citações de membros das primeiras comunidades cristãs que se espalharam pela Ásia e pela Europa. Então, hoje nós vamos conhecer quem são esses primeiros cristãos? Quem são os trabalhadores valorosos do Evangelho que acompanharam Paulo de Tarso ao longo dos anos, disseminando os ensinos de Jesus? Nós vamos então começar a conhecer isso e, seguindo, obviamente, as próprias cartas de Paulo de Tarso. Então, em suas cartas, Paulo nomeia vários amigos colaboradores na divulgação do Evangelho, que, por sua vez, se fizeram também apóstolos de Jesus, auxiliando o convertido de Damasco junto às comunidades cristãs e associando-se a ele nas viagens de propaganda da Boa Nova. Vamos então, a partir de agora, conhecer, pelo menos vamos conhecer nominalmente, esses primeiros divulgadores do cristianismo. E vamos iniciar pela Carta aos Romanos. Nas suas saudações finais, Paulo apresenta vários colaboradores. Vamos a eles. Febe, que era diaconisa da igreja de Cencreia, Prisca e Áquila, o casal amigo, que muito colaborou com Paulo, Epêneto, que era um divulgador do evangelho na Ásia, Andrônico e Júnia, que ele informa serem seus parentes, e já estavam ligados ao cristianismo. Ampliato, Urbano, Eustaques, todos chamados de amigos. Cita ainda, no final da carta aos Romanos, Apeles, Aristóbulo, Herodião, e que seria também, é o que ele deixa entrever, o Herodião, seu parente. Ainda cita Narciso, Trifena, Trifosa, Pérside, Rufo e sua mãe, e aqui é muito interessante, porque nessa saudação final, Paulo diz que considera a mãe de Rufo como se fosse também sua própria mãe. Ele ainda, no final da carta aos Romanos, vai citar Asíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas, Filólogo, Júlia, Nereu e Olimpas. Aparentemente, porque Paulo não é muito claro, mas aparentemente todos esses últimos ligados à comunidade cristã ali mesmo da cidade de Roma. Ao final, remete saudações igualmente de Timóteo. Timóteo estará com ele em diversas saudações nas cartas. Lúcio, Jasão, Sosípatro, Tércio, que em verdade foi o que escreveu a carta, segundo Emmanuel, Paulo ditou a carta, ele não escreveu de próprio punho. Gaio, Erasto e Quarto, companheiros que naquele momento estavam com ele. Então, olha quantos nomes, quantas pessoas já convertidas ao Evangelho e trabalhando ou diretamente com Paulo ou na comunidade cristã ali de Roma, de Cencreia e assim por diante. Tudo isso está
na finalização, nas saudações finais da carta aos Romanos. Bem, na primeira carta aos Coríntios, ele informa saudações, então no início da carta, em seu nome e no de Sóstenes. Então, quando ele escreveu a primeira carta aos Coríntios, com certeza ele estava acompanhado de Sóstenes. Nas despedidas dessa carta, ele vai citar Timóteo e recomenda especial atenção à família de Estéfanas, assim como saúda Fortunato e Acaico, que eram integrantes da igreja de Corinto. E encerra a carta enviando saudações igualmente de Áquila e Prisca. Então, quando ele escreveu a primeira carta aos Coríntios, ele estava acompanhado de Sóstenes, Timóteo, Áquila e Prisca. Isso fica bem certo ao lermos essa primeira carta. Na segunda carta aos Coríntios, ele cita apenas Timóteo na saudação inicial. Não cita mais nenhum outro nome. Na carta aos Gálatas, não há citação de nenhum nome de nenhum trabalhador da seara cristã. Já na carta aos Efésios, quando ele faz as saudações finais, que ele está finalizando a carta, ele se refere a Tíquico, e informando que Tíquico seria o portador da carta até a cidade de Éfeso. Vamos agora à carta aos Filipenses. Mais uma vez, na saudação inicial, ele faz em seu nome e no nome de Timóteo. Lembrando que, a partir da segunda viagem, que a primeira viagem de Paulo de Tarso para divulgar o evangelho, ele faz acompanhado de Barnabé. Na segunda viagem, ele já é acompanhado de Timóteo, que também estará com ele na terceira grande viagem. No final, então, desta carta aos Filipenses, depois de fazer algumas exortações, ele se refere especificamente a 4 membros da igreja da cidade de Filipos. São eles: Evódia, Síntique, Císigo e Clemente. Muito bem. Na carta aos Colossenses, Paulo vai fazer a sua saudação novamente em seu nome e de Timóteo. No final dessa carta, que é endereçada à igreja cristã da cidade de Colossos, ele cita novamente Tíquico, mas junto com Onésimo, como portadores da carta. Ou seja, ele afirma na carta que Tíquico e Onésimo a levariam até Colossos. E, ao remeter no final saudações aos irmãos colossenses, ele o faz por parte de Aristarco, Marcos, que é primo de Barnabé, Jesus o Justo, Epáfras, Lucas, esse mesmo, né, o autor de um dos evangelhos e também do Atos dos Apóstolos, e Demas. E ao encerrar a carta aos Colossenses, ela solicita que a carta não ficasse apenas ali com a comunidade de Colossos, mas fosse apresentada também a Arquipo, que coordenava a comunidade cristã de Laodiceia. Tudo isso na carta aos Colossenses. Vamos agora à carta aos Tessalonicenses, ou seja, da cidade de Tessalônica. Ele vai apresentar as suas saudações, mas também com as saudações de Silvano e, novamente, Timóteo. Na despedida, ele não cita nenhum nome. Ele escreve uma segunda carta aos Tessalonicenses e, novamente, ele faz a saudação em seu nome, no de Silvano e também no de Timóteo. Ele não cita mais nenhum nome. Temos agora a carta a Timóteo. Na verdade, duas. Na primeira carta a Timóteo, esse grande e valoroso apóstolo do Evangelho, discípulo direto de Paulo de Tarso, ele, na primeira carta, não faz menção a nenhum nome, a não ser, claro, o próprio Timóteo. Mas no encerramento da segunda carta que ele dirige a Timóteo,
ele cita que estavam com ele, novamente o casal Prisca e Áquila. Estavam com ele também Onesíforo, Erasto e Trófimo. E encerra enviando saudações a Eubulo, Pudente, Lino e Cláudia, que estariam com Timóteo, possivelmente na cidade de Éfeso. Temos agora a carta que ele endereça a Tito, outro valoroso apóstolo do Evangelho. E ele informa na carta a Tito que ele estava enviando 2 colaboradores para trabalharem com ele, Artemas e Tíquico. Se vê que na carta ele não deixa claro se ele está enviando os 2 ou se um ou outro. E ele solicita a Tito que, onde ele está, auxilie a outros 2 apóstolos do Evangelho, Zenas e Apolo. Muito bem. Vem agora a carta a Filemon, que é uma carta não muito estudada, não muito conhecida, porque é uma carta curta e que ele endereçou justamente a Filemon, que era apóstolo do Evangelho na Ásia. E ele abre a carta fazendo uma saudação em seu nome e também no nome de Timóteo. E ele vai na carta dissertar sobre Onésimo. E aí ficamos sabendo que Onésimo era escravo de Filemon. Filemon havia dado alforria a Onésimo, que se tornou cristão, seguidor do Evangelho. E tudo indica na carta que, na verdade, Onésimo estava retornando para trabalhar junto a Filemon, porque depois da sua conversão, ele seguiu a Paulo, tanto que nós já vimos em carta aqui anterior a citação do nome de Onésimo. Então, Onésimo está retornando e Paulo manda, através de Onésimo, a carta a Filemon. No final, ele pede que Onésimo também leve as saudações dele, Paulo de Tarso, para Epáfras, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas. E aí vem, finalmente, a carta aos Hebreus. Ele não faz, na saudação inicial, nomeação de ninguém. No epílogo, no final, ele também não cita nenhum nome, mas diz o seguinte: os da Itália vos saúdam. Bem, isso porque, na verdade, Paulo de Tarso estava em Roma, já nos momentos finais da sua existência. Então, ele não fala de ninguém, nem que estivesse com ele, nem em nenhuma região, mas diz que os da Itália mandavam lá as suas saudações. Sabemos, por documentos históricos, mas principalmente pelas revelações espirituais, nós sabemos que ele estava principalmente acompanhado de Lucas, que nunca o abandonou, até porque ele já tinha enviado Timóteo para fazer pregações em outras regiões do Império Romano. Essas são todas as nomeações que Paulo de Tarso fez dos trabalhadores da primeira hora do cristianismo. E assim, como temos uma imensa gratidão e homenageamos Paulo de Tarso, nós lembramos aqui que todos esses trabalhadores da primeira hora do cristianismo merecem também a nossa gratidão e a nossa homenagem. Devemos muito a eles, porque foi através deles que conseguimos ter o Evangelho até os dias de hoje. E lembremos que as cartas paulinas, ou seja, as cartas do Evangelho de Paulo de Tarso, são muito importantes para a consolidação dos ensinos de Jesus no mundo, e principalmente no mundo não judaico. Paulo foi a grande voz do Evangelho fora de Israel, trabalhando incansavelmente junto aos chamados povos gentios, ou seja, os povos
não-judeus. Daí, ele também ser conhecido como apóstolo da gentilidade. Numa época de viagens difíceis, muitas vezes penosas, demoradas, perigosas, as cartas surgem como poderoso meio de divulgação e unificação das ideias e práticas das igrejas cristãs primitivas. Se não era possível estar junto dos irmãos e irmãs pessoalmente, Paulo fazia sua voz vibrar através dos textos escritos, dando advertências, realizando comentários elucidativos, orientando a organização dos núcleos e, acima de tudo, alicerçando nas mentes e nos corações os ensinos morais ricos e profundos do Evangelho. Podemos dizer que Paulo de Tarso foi legítimo representante de Jesus no mundo terreno, e a ele devemos a sobrevivência da Boa Nova, pois mesmo diante da implacável perseguição do Império Romano, Paulo não permitiu que a luz fosse colocada debaixo do velador, fazendo de suas cartas roteiros vibrantes de esclarecimentos e consolações para sempre. E é por isso que nós vamos, a partir da próxima semana, nosso próximo programa, nós vamos começar a estudar as cartas de Paulo de Tarso. Você já está aí convidado para acompanhar esse estudo. Nós vamos fazer carta por carta. A carta aos Romanos, aos Coríntios, aos Filipenses e assim por diante. As 14 cartas de Paulo de Tarso vão desfilar aqui no nosso programa a cada edição. É muito conteúdo, então nós vamos fazer mais de um programa para cada carta, procurando destacar os principais ensinos de Paulo de Tarso a respeito do Evangelho. Fique ligado, vamos começar esse estudo na próxima semana, a próxima edição do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. Bem, o relógio está aqui nos dizendo que estamos nos minutos finais do nosso programa, mas temos tempo para responder aos comentários, às perguntas que nos são enviadas. E lembrando que você pode fazer isso, tanto através do YouTube, quanto do Facebook, da Web Rádio Cristo Consolador. E, se você perdeu alguma edição do nosso programa, aproveite o canal da Web Rádio Cristo Consolador no YouTube. É só abrir o canal e você vai ver ali na playlist, a playlist do nosso programa. Então, desde o programa número 1 até hoje, você poderá assistir às suas edições em qualquer dia e também em qualquer horário. Bem, nós recebemos uma pergunta que é da cidade do Rio de Janeiro, aliás, de onde estamos transmitindo, e ela foi feita pela Raquel Honorato. E ela perguntou: como Jesus apresenta a justiça divina? Muito boa essa sua pergunta, Raquel, porque Jesus apresentou justiça divina de uma forma completamente diferente do entendimento que os judeus tinham à época dessa justiça. Até então, os judeus e também os povos pagãos, de uma forma geral, com as suas mitologias, os judeus entendiam a justiça divina como aquela justiça do olho por olho e dente por dente. Uma justiça um tanto quanto humanizada e materializada, porque para eles, Deus era também um ser vingativo, principalmente contra aqueles que não cumpriam a sua lei, que se desvirtuavam, que cometiam os chamados pecados. E aí, então, a justiça divina seria implacável.
E como eles não tinham ainda a ideia estabelecida da vida futura e da reencarnação, a não ser determinados segmentos judaicos, mas fariseus e saduceus, que eram as duas grandes correntes religiosas judaicas da época, nenhum e nem outro consideravam a reencarnação e a alma imortal como nós espíritas consideramos. E aí então Jesus vem trazer o Deus Pai, o Deus Amor, o Deus Misericórdia, o Deus que sabe desculpar e sempre dá uma nova oportunidade aos seus filhos, por mais endurecidos, endividados, cruéis, indiferentes que fossem à sua lei. Então, nós temos uma virada de mesa. Nós temos aqui uma virada filosófica muito grande. É um outro olhar sobre Deus. Não é mais o Deus dos exércitos, não é mais o Deus da vingança, não é mais Deus que lança o seu filho a um sofrimento eterno. Não. É o Deus, criador de tudo que existe no universo, e Pai. E que marcou cada um dos seus filhos para chegar à perfeição. E para isso, apesar dos erros, muitas vezes profundos que cometemos, sempre nos dará uma nova oportunidade através da bênção da reencarnação. Mas Jesus também mostra que a justiça divina é implacável no sentido de que cada um sempre deverá responder segundo as suas obras, nem mais e nem menos. Ou seja, todos nós teremos que prestar contas do uso que fazemos do livre-arbítrio e colheremos conforme semeamos. Mas Deus é justo, não é implacável, não é frio e insensível, não comanda um tribunal severo. Ele é justo. Portanto, as consequências do que fazemos serão sempre de acordo com as nossas intenções e com as circunstâncias em que estávamos envolvidos. Tudo isso é levado em conta pela justiça divina. É assim que Jesus, portanto, apresentou a justiça divina e que nós espíritas estudamos com bastante profundidade e já a partir da obra O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, obra que foi lançada em 1865, estudamos até os dias atuais e que estamos aqui recomendando a você conhecer, porque é uma obra muito importante para ser lida, estudada e refletida. Bem, chegamos ao final do nosso programa O Evangelho em Espírito e Verdade. Agradecendo a você que está aí nos acompanhando e já deixando aqui o convite para estar conosco na próxima semana, quinta-feira, às 5 da tarde, ao vivo, em transmissão da Web Rádio Cristo Consolador, através do Facebook e também do YouTube. E desejamos a você paz em seu coração, receba um grande abraço e que possamos ter uma semana maravilhosa de boas realizações. Paz na sua vida. Até o nosso próximo encontro.